E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo mais um vídeo. Dessa vez não é vídeo de jogo, não é vídeo de viagem, mais ou menos. Pra quem não sabe, eu estou estudando medicina na UBA, da Argentina. E estamos em véspera de prova, por quê? Porque vai ter prova de pensamento científico. E eu decidi trazer pra vocês porque eu não achei nenhum conteúdo assim que explicasse com muitos, como é que eu posso dizer? Exemplos, né, que ajudasse realmente, mas os que eu deixei aqui no inbox de informação, vocês vão baixar aqui e vão olhar agora, que eu deixei alguns links de vídeos de pessoas explicando. E esses vídeos, sim, vocês podem confiar que tá, ó, maravilhosos. E nesse vídeo eu vou dar uma aulinha com PowerPoint, então vocês só vão ouvir minha voz. Se vocês tiverem ouvido barulho é porque tá muito movimentado, é muito carro, gente. Então, vocês só vão ouvir minha voz dessa vez. E eu acho que vocês vão gostar, não sei. Se vocês gostarem, eu trago mais pro canal. Se vocês não gostarem, talvez eu traga do mesmo jeito. Brincadeira. Se vocês não gostarem, eu não trago mais pro canal. Mas se vocês gostarem, eu juro que eu vou me esforçar pra trazer pro canal pra vocês. Gente, foco nessa espinha. Tá bom, eu não vou enrolar vocês. Vamos pro vídeo. São 2 vídeos, tá dividido em 2 partes. Estão divididos em 2 partes. E eu vou botar as 2 partes aqui pra vocês. Vou sim trazer mais vídeo antes que vocês perguntem sobre UBA 21, sobre como é o CBC, como é meu custo de vida, como é minha vida aqui. Já me convenci que eu vou fazer isso, eu não ia fazer, mas eu tô sumida no canal justamente por causa disso, porque eu acabei de me mudar. E é isso, pessoal, vamos pro vídeo pra não enrolar demais, né? E espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de visitar minhas redes sociais, porque lá eu vou estar postando tudo sobre UBA, sobre minha vida. Vocês podem acompanhar tudo por lá, pelo Stories, pelo Direct, me mandar mensagem que eu vou receber vocês super bem, tá bem? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e vamos pra aula. Então vamos pra aula, pessoal. Eu tô aqui com um resumo, né, um slide resumo do capítulo 3 do livro de PC, Introdução ao Pensamento Científico. E nós vamos falar sobre contrastação de hipótese, né? Que tem términos, enunciados, hipóteses, simetria de iolismos. E como vocês sabem, devem saber, na verdade, os enunciados possuem términos e eles podem ser observacionais, teóricos ou lógicos. Os lógicos são aqueles que podem ser chamados também de conjunções, né? E, ou, então. Então, o que são términos observacionais? São os términos que a gente consegue ver, são as coisas que a gente consegue ver. Então, por exemplo, aqui temos uma mancha roxa. Se eu digo que tem uma mancha roxa em uma frase, eu consigo ver essa mancha. Então, ela é um término observacional. E o que são términos teóricos? São tudo aquilo que a gente não consegue ver. Então, por exemplo, vírus, os genes que os cromossomos possuem, né, que contém no cromossomo, a gente não consegue ver os genes. Então, os observacionais são aqueles que a gente consegue ver, um gato, um cachorro, uma mancha, algo desse tipo. E os teóricos são aqueles que a gente não consegue ver a olho nu, os genes, os vírus, as bactérias. E os lógicos são apenas conjunções, e, ou, então. Todos esses términos juntos, né, ou distintos, ou só observacionais ou só teóricos, eles formam enunciados, como vocês podem ver aqui. Esses enunciados eles podem ser singulares, que se referem ao caso particular ou um conjunto finito. Eu já vou dar exemplo. Por exemplo, todas as meninas da escola Parque têm cabelo preto. Se eu dissesse que todas as meninas do mundo têm cabelo preto, eu não estaria falando de um enunciado singular, eu estaria falando de outro tipo de enunciado. Mas como eu estou dizendo de um grupo finito, que é da escola Parque, eu estou falando de um grupo contido, um grupo finito de coisas. Então, todas as meninas da escola Parque têm cabelo preto. Então, é considerado singular. Outro exemplo é: crianças de 10 anos devem tomar vacina. Crianças não são todas as crianças, são as crianças que têm 10 anos. Então, eu estou falando de um grupo finito de pessoas. Os enunciados gerais são aqueles que se referem a um caso amplo, né, universal ou estatístico.
é normalmente acompanhado de todos, existem alguns, que são frases que acompanham esses enunciados gerais. Exemplo disso é: a água ferve a 100 graus. Eu estou falando que todas as águas de qualquer lugar a 100 graus fervem. Então, é algo geral. Eu estou falando do geral. Outro exemplo: o DNA tem 4 bases de nitrogênio. Todos os DNAs, né, qualquer DNA de qualquer pessoa tem 4 bases de nitrogênio. Então, falando de algo mais amplo, algo geral. Agora vamos falar dos enunciados. Os enunciados, ele pode ser, né, empírico básico, que normalmente é singular, como a gente já viu há pouco tempo, que tem um conjunto contido, né, uma população contida, ele lida com algo contido. Eles não possuem términos teóricos, apenas términos observacionais. Um exemplo está aqui, né? Esta barra de ouro se dilata com calor. Como vocês podem ver, todas as palavras em negrito, é o que a gente pode levar em consideração, e elas todas são observacionais. Então, ela é uma frase empírica básica, considerado um enunciado empírico básico. Outro tipo de enunciado é teórico, que eles podem ser singulares ou gerais e podem ser termos teóricos apenas ou términos teóricos e observacionais. Por exemplo, se a frase só tem termos teóricos, ela é chamada de teórico puro, que tem apenas termos teóricos. Se ela tem um teórico, a frase possui términos teóricos e términos observacionais, ela é chamada de teóricos mistos. Por exemplo, o gato tem genes. Aqui eu estou falando do gato, que é um termo observacional, eu estou falando dos genes, que é um termo teórico. E isso compõe um enunciado teórico misto. O átomo tem núcleo. Eu não consigo ver nem o átomo, nem o núcleo. Então, é apenas termos teóricos. Então, é chamado de teórico puro. O outro tipo de enunciados é chamado de generalizações empíricas. Elas são gerais e não possuem términos teóricos, apenas términos observacionais. Por exemplo, todos. Lembra que eu havia falado que normalmente essas frases gerais, elas possuem palavras como todos no início. Então vamos por exemplo. Todos os materiais se dilatam com o calor. Eu estou falando que todos, então é geral, os metais, observacional, se dilatam com calor. Gente, isso é muito importante. A gente não vê o calor, mas a gente sente o calor. Então é levado como um termo observacional. Vamos falar mais sobre as generalizações empíricas, porque elas podem ser universais, ou seja, elas são refutáveis, mas não verificáveis. Por exemplo, todos os gansos são brancos. Você pode dizer que nem todos os gansos são brancos se você vê um ganso marrom, mas você não pode verificar se realmente todos os gansos são brancos. E existenciais, que você pode verificar, mas não refutar. Por exemplo, no inverno pode ou não nevar. Realmente, no inverno pode ou não nevar em alguns países, em algumas cidades. Isso você pode verificar, porque você vai ver que em alguns invernos neva, em outros não. Em alguns lugares também nevam, em outros não. Mas você não pode refutar, você não pode dizer que isso é mentira, porque é uma verdade. Então vamos agora para as hipóteses. Nas hipóteses, a gente tem algo chamado condição inicial. Depois eu vou dar exemplos, então eu vou falar a teoria e depois eu dou exemplos e a gente vai um pouco para a prática. Condição inicial, ela é singular e leva à consequência da pesquisa. Então ela está falando de algo que você fala no início, né? Você dá aquela condição para chegar a uma consequência, para chegar à hipótese principal. A consequência observacional é justamente essa consequência que a gente está falando. Então, ela normalmente é um enunciado básico, que se deduz da hipótese principal, e é a consequência do enunciado. Então, primeiro vai ter a condição inicial, e essa condição inicial vai levar à consequência, né, que é uma consequência normalmente observacional. E as hipóteses, nós podemos dizer que tem as auxiliares, que são enunciados gerais, que já estão confirmadas no enunciado, e podem ser de disciplinas distintas. Ad hoc, que negam a hipótese ou reafirma sua própria hipótese para salvar a hipótese principal. Então, ela está sempre defendendo a hipótese principal, arrumando forma de negar uma hipótese que refuta a hipótese principal
ou algo deste tipo. E temos as cláusulas ceteris, que são enunciados ou hipóteses que não foram levadas em consideração. Elas não foram citadas ou levadas em consideração no enunciado. Esse exemplo nós encontramos em uma das provas de PC da faculdade da UBA, de IPC de inverno, que é o seguinte: a hipótese principal é: os ovos em mau estado flutuam ao serem colocados na água. E o enunciado diz: guardamos os ovos por 2 meses, transcorrido deste tempo, colocamos em um vaso de água e observamos o que acontece. Então, esse é o enunciado e teve toda a hipótese principal com base ao enunciado. Condição inicial: o ovo foi guardado durante 2 meses. Lembra que eu disse que precisa ter uma condição inicial para chegar à consequência? Então, o que fez eles observarem que o ovo flutuava? O que eles precisaram fazer? A condição inicial disso, eles guardaram o ovo por 2 meses. Então, essa é a resposta. Consequência observacional: o ovo flutuará, porque ele disse que a consequência do ovo, né, ruim na água flutua. Então, a gente pode usar isso para fazer uma pergunta de outra forma. Você pode se perguntar para chegar à consequência assim: se eu colocar um ovo em mau estado na água, o que acontece? Aí você tem a resposta: ela flutua. Ele flutua, né? O ovo flutua. Então, essa é a consequência do enunciado. A hipótese auxiliar: o ovo fica em mau estado depois de 2 meses. Ela está fazendo um resumo, ela está resumindo, né, auxiliando a você a ler o enunciado de uma forma mais simples, resumindo o enunciado. Então, basicamente, é isso que a hipótese auxiliar está fazendo nesse. Hipótese ad hoc está aqui dizendo: precisa haver mais de 2 meses para que o ovo fique ruim. Então, por exemplo, se alguém disser que deixou o ovo por 2 meses e quando colocou ele afundou, né, ele não flutuou, você pode usar a hipótese ad hoc dizendo: então você precisa deixar por mais de 2 meses para que o ovo fique ruim, para que assim, quando você coloque na água, ele flutue. Então, ele está defendendo a hipótese principal. E é isso. Agora vamos para simetriolismo e a gente já está acabando nosso assunto. Ele é bem rápido, ele é bem fácil, bem simples, não tem mistério nenhum. Simetriolismo diz que as hipóteses podem ser consideradas falsas, porém nunca verdadeiras. Então você pode sempre dizer que uma hipótese é falsa, mas nunca dizer que aquela hipótese tem uma verdade absoluta, que ela é irrefutável. Iolismo da contrastação diz que as hipóteses não se verificam, apenas consequências observacionais. E é isso, pessoal. Essa aula acabou por aqui. Eu acho que eu consegui explicar tudo direitinho. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, podem perguntar nos comentários ou me seguir nas redes sociais e perguntar pelo direct, que eu vou responder com todo carinho qualquer dúvida. Eu vou deixar aqui no inbox de informação o link do próximo vídeo para vocês entrarem lá e assistirem o vídeo para ajudar vocês. E vou deixar também vídeos de outras pessoas que eu vi e que me ajudaram a estudar para essa matéria. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal, como sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!